Olá, boa noite. O TVU Jornal está no ar. No Brasil, já são 290 casos confirmados de coronavírus. Pelo menos 14 suspeitas em Votuporanga são investigadas. Aliás, aqui na cidade, a rotina dos hospitais também foi alterada. Em um deles, as visitas foram suspensas. Em outro, o horário reduzido. E hoje você também vai ver aqui no TVU Jornal. A Associação Paulista de Supermercado, APAS, divulga nota oficial sobre o funcionamento dos supermercados em relação ao coronavírus. A ACV divulga medidas contra o avanço do coronavírus na região. Dentre elas, o sorteio da campanha Liquida Votu, que vai ser realizado via internet ao vivo. Já os detalhes. E ainda, em sessão da Câmara de Vereadores, 3 projetos de lei são aprovados. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. A Fundação Educacional de Votuporanga anunciou agora há pouco novas medidas de prevenção contra o coronavírus. Ontem as aulas foram suspensas para o Colégio Unifev, para a graduação e também pós-graduação. Hoje a diretoria determinou que todos os professores disponibilizem aos alunos o material didático de disciplina na plataforma EAD da instituição, correspondente ao período de 16 a 20 de março. Também estabeleceu férias coletivas aos professores e parte dos demais colaboradores da instituição, no período entre 23 de março e 5 de abril. A Fundação lembra ainda que, em razão das medidas adotadas decorrentes das orientações dos órgãos de saúde, deverá haver adequação no calendário escolar de 2020, inclusive com a prorrogação do período letivo. E ontem foi dia de sessão na Câmara de Vereadores de Votuporanga. 3 projetos de lei foram aprovados pelos parlamentares. Eles tratavam sobre a retirada do nome do contribuinte dos órgãos de proteção de crédito depois do parcelamento firmado com o fisco municipal. A criação de 2 vagas de controlador interno e, ao mesmo tempo, extinção de 2 vagas de analista do Executivo, além da denominação da rua José Moretti, de autoria da missionária Edinalva Azevedo. Na sessão de ontem, apenas parlamentares, servidores e imprensa puderam participar. O acesso restrito é para evitar aglomeração de pessoas. E os Ministérios da Saúde e da Justiça publicaram uma portaria hoje disciplinando providências compulsórias e a responsabilização das pessoas que não cumprirem essas medidas determinadas pelo poder público para prevenir e conter o avanço do novo coronavírus, Covid-19. Quem não obedecer essas determinações vai poder ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente. Em outras palavras, poderá ser preso ou tomar uma multa, entre outras sanções previstas em lei. E já estão em vigor aqui em Votuporanga as regras publicadas ontem em Diário Oficial pela Prefeitura. A cidade está em estado de emergência de saúde pública, né? Então vamos recapitular quais são essas definições e que de fato têm mudado a nossa rotina. A gente vai começar falando das escolas municipais que ficam abertas só até sexta-feira para orientação dos pais e responsáveis. A partir de segunda-feira, 23 de março, creches e escolas estão com aulas suspensas, tá? Por tempo indeterminado. Lá no decreto também fala sobre a questão do transporte escolar. E aqui uma novidade, né? Quem utiliza o transporte rural, a partir de amanhã já não tem o transporte. A justificativa da Secretaria de Saúde é porque a criança fica mais tempo dentro do ônibus, por isso a suspensão primeiro do transporte rural. E aí sim, a partir de segunda-feira, os transportes de alunos urbanos suspensos também. Tem orientação ainda sobre o transporte coletivo. Muita gente utiliza o transporte coletivo aqui em Votuporanga, por isso a Prefeitura fez um pedido à empresa para que faça a higienização dos veículos ao final do percurso de cada linha, tá? E também oriente aí quem estiver utilizando o serviço. As ambulâncias também vão contar com esse serviço de higienização. Temos ainda a questão dos eventos, que é algo que chamou muita atenção na cidade, a proibição de todos os eventos, sejam eles de cunho público ou privado. Isso entra festa, entra show, eventos esportivos e também culturais,
Todos esses proibidos porque tem aglomeração de pessoas. E ainda uma outra orientação no decreto de Votuporanga é que também estão suspensas as atividades na Escola de Artes, né? Além desses eventos esportivos, das festas, não está tendo atividade nas escolas de artes, também no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo e os espaços que atendem os idosos de Votuporanga. Além de autorização aí para suspensão de férias, licenças e afastamentos remunerados de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, se for necessário. Qualquer dúvida você tem também, pode entrar em contato pelo telefone 0800 771 8070 para compartilhar informações verídicas, né? A Prefeitura também orienta que serviços de atendimento estão disponíveis via internet e telefone. A indicação nesse momento é que seja dada a preferência para os meios eletrônicos, evitando o atendimento presencial. A Central de Atendimento da Secretaria da Administração possui número exclusivo via aplicativo de mensagens para a prestação de serviços, sendo o 17 99754 6916. E ainda o e-mail atendimento@votuporanga.sp.gov.br. Além do telefone 17 3405 9700 no ramal 9714. Lá por meio do WhatsApp, você consegue enviar e receber documentos, comprovantes de pagamento, solicitações a serem protocoladas, boletos, carnês de PTU e informações gerais. Todas essas ações, elas fazem parte do plano de contingência que foi implantado na sexta-feira aqui em Votuporanga, quando apareceram as primeiras suspeitas de Covid-19 na cidade. A gente faz os ajustes necessários conforme os casos vão aparecendo, né? Ele já foi ativado no primeiro caso suspeito, então ele está em movimento, e que todos os dias, no final da tarde, a gente emite um boletim epidemiológico municipal com a situação do município, os casos suspeitos. Quando começarem a positivar ou negativar esses casos, a gente também vai estar atualizando nesse boletim, e qualquer mudança vinda do Ministério da Saúde, a gente coloca nesse boletim que a gente emite para a imprensa, para que a informação também chegue para a população. Extremamente importante que essa informação chegue, né? Aliás, esse plano de contingência também mudou a rotina do comércio da cidade. Hoje, a Associação Comercial divulgou uma nota falando sobre as alterações adotadas até o momento, incluindo o sorteio de amanhã da campanha Liquida Votu. Por isso, vamos falar com a Yasmin. Boa noite, Yasmin. O que a ACV definiu? Wender, como você disse, essa divulgação foi feita hoje mesmo pela ACV, seguindo aí orientações e solicitações do Ministério da Saúde e também do governo municipal para o combate do avanço do coronavírus aqui na região. Então, reforçando, o sorteio da campanha Liquida Votu vai ser realizado nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, como previsto anteriormente, mas a mudança é que ele vai ser transmitido ao vivo pela página do Facebook e também do Instagram da ACV. Esse evento, o sorteio, né, vai ser restrito à imprensa e a diretores da Associação Comercial. Outra medida também que a ACV está adotando é que ela está orientando os empresários e colaboradores para que não sejam realizados eventos que gerem aglomeração de pessoas. Outra medida também, em parceria com a AIRVO, estão sendo confeccionadas cartilhas que vão ser entregues a colaboradores e também empresários, contendo informações importantes, orientações sobre o coronavírus, como atitudes preventivas e também sintomas do vírus, né? Os empresários e colaboradores devem começar a receber esse material a partir desta terça-feira. Então, a gente aproveita também para reforçar a importância, Wender, de todos nós estarmos bastante atentos tanto aos sintomas como também a todas as orientações de combate do avanço do vírus, né? Prevenção na hora de espirrar ou tossir e também higienização das mãos, sempre sendo muito consciente, Wender. Isso mesmo, Yasmin, até daqui a pouco. A gente tem que estar atento, realmente, né? E no próximo bloco vamos atualizar os casos do novo coronavírus em cidades da nossa região. São José do Rio Preto já tem 2 casos confirmados. E ainda vamos ver como fica o tempo amanhã e por que o ibuprofeno é contraindicado para o tratamento da Covid-19. Até já!
A Organização Mundial de Saúde recomendou hoje que as pessoas não usem ibuprofeno para tratar possíveis sintomas de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. As orientações foram feitas depois da publicação de uma pesquisa na semana passada, sugerindo que pacientes com diabetes e hipertensão que eram tratados com medicamento tinham mais riscos de desenvolver quadros severos da doença. Também não é recomendado o uso de aspirina e corticoides. A primeira morte de coronavírus no Brasil é de um homem de 62 anos que morava em São Paulo, capital, que também tinha doenças como diabetes e hipertensão. Ele deu entrada em um hospital privado não identificado no sábado e morreu ontem. Os primeiros sintomas se manifestaram no dia 10 de março. O paciente não tinha histórico de viagem. E coronavírus continua sendo assunto no TV O Jornal, isso porque a Associação Paulista de Supermercados divulgou uma nota oficial sobre o assunto. Vamos falar com o Antônio Corte, ele que tem as informações para a gente. Boa noite, Antônio. Quais são as orientações do setor? Boa noite, Wender. Boa noite a todos que nos acompanham. A nota emitida oficialmente pela APAS, a Associação Paulista de Supermercados, diz que os estoques dos supermercados paulistas continuam normais. Ainda segundo a nota, toda a cadeia, tanto da indústria quanto de transporte, seguem operando normalmente e o abastecimento está com fluxo normal. Outra informação importante é que no último fim de semana houve um aumento de 8,5% na frequência de alguns supermercados em comparação com o fim de semana, com o terceiro fim de semana de fevereiro deste ano. Entre os produtos mais procurados, Wender, estão o álcool em gel e também o papel higiênico. A APAS, em sua nota, divulga ainda que os supermercados estão preparados para atender a demanda. Wender, eu volto com você. Obrigado, Antônio. Só mais uma atualização. Ontem, o crescimento nas vendas foi de 18% em comparação com o dia 17 de fevereiro, segundo dados divulgados agora há pouco pela associação que representa o setor. E a Diocese de Votuporanga publicou no fim de semana diversas orientações decretadas para as paróquias, que atendem uma população de 179 mil pessoas em 25 cidades. Todas essas medidas também foram tomadas para evitar a disseminação do coronavírus na nossa região. O padre Gilmar Margoto, pároco da Catedral Nossa Senhora Aparecida, falou com a nossa equipe e explicou o que muda de agora em diante a partir dessa decisão assinada por Dom Moacir. Em decreto, ele está pedindo para que o Pai Nosso não seja rezado de mãos dadas e que a paz não tenha o cumprimento com o toque de mãos. Isso nós já vimos fazendo e a própria liturgia da missa já contempla isso. E também outras medidas e que as grandes reuniões que concentram mais pessoas, que é o caso das reuniões diocesanas, também elas foram suspensas e marcadas em outra oportunidade. Nós temos, por esses dias, o mutirão das confissões. Os padres ficam todos juntos em uma paróquia, e cada dia em uma paróquia, para atender as confissões. Dessa maneira, o bispo achou por bem suspender esse mutirão e permitir a confissão comunitária. A confissão comunitária é aquela em que durante a missa o padre pode dar a absolvição geral. Então, conforme for tendo mais alterações, a gente vai trazendo aqui para vocês, tá? A rotina também foi alterada nos hospitais da nossa cidade, por isso nós vamos voltar a falar com a Yasmin. Yasmin, o que os hospitais divulgaram de mudança? Olá, Wender. Olha, o Hospital Unimed divulgou pelas redes sociais que, visando o bem-estar e a segurança dos pacientes, foram suspensas as visitas aos internados. Na mesma publicação, eles divulgaram ainda que nas consultas pediátricas e no pronto atendimento vai ser permitida a entrada de apenas um acompanhante. Já a Santa Casa de Votuporanga divulgou que a partir de amanhã vai ser permitida a entrada de acompanhantes previstos por lei para pacientes menores de 18
18 anos, idosos acima a partir de 60 anos de idade e pessoas com deficiência física. Outras situações só vão ser permitidas com recomendação médica por escrita formal ou pela enfermagem. A Santa Casa de Votuporanga divulgou ainda que no pronto atendimento e atendimento ambulatorial vão ser permitidos apenas um acompanhante durante a consulta médica. O horário de trocas de acompanhantes é às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite. Acompanhantes com algum sintoma gripal não vai ser permitida a entrada no hospital. A partir de amanhã, as regras e horários vão ser os seguintes: alas SUS, convênios e particulares, do 12h30 às 1h30 da tarde. A UTI geral vai funcionar das 11h30 da manhã ao meio-dia, esse horário de visita. A UTI neonatal das 13h30 da tarde às 5h30 da tarde, apenas para pai e mãe. E a entrada vai ser ali pela ala José Delgado. E a emergência, Wender, é das 13h30 da tarde às 4 horas da tarde. Então ficam aí todas as orientações e informações sobre as visitas nos hospitais por aqui. Volto com você. Obrigado, Yasmin. Até amanhã. Então, bom ficar atento, né? Realmente uma ação importante tomada pelos hospitais. As regiões oeste e noroeste do estado têm 102 casos suspeitos do novo coronavírus, com 2 confirmados e nenhuma morte até a tarde desta terça-feira. Hoje, o segundo caso do novo coronavírus foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto. Vamos então atualizar como está a situação do coronavírus nas cidades mais próximas de Votuporanga. Nós temos alguns números e vamos trazer para você. Primeiro a gente fala de Valentim Gentil, cidade nossa vizinha, né? São 2 suspeitas sendo investigadas por lá, uma de uma mulher de 45 anos e também de um homem de 24 anos. Tem outra cidade que tem suspeita, que é em Andeara. Nesse caso é um homem de 40 anos que está sendo acompanhado por lá. Também tem suspeita em Fernandópolis, né? Depois de Votuporanga, a cidade com mais suspeitas aqui na nossa região é Fernandópolis. Por lá são 3 homens, 2 mulheres. Apenas nesses 5, um caso faz parte do grupo de risco, que é uma pessoa com mais de 60 anos de idade. Nós também entramos em contato com Meridiano, Cosmorama, Paris e Álvares Florense. Fomos informados que por lá, até o momento, não tem nenhuma suspeita sendo investigada e nenhum caso confirmado. Agora a gente muda um pouco de assunto, porque nós vamos para a previsão do tempo. Hoje fez calor na região, o tempo ficou nublado em algumas partes do dia, né? A máxima por aqui foi de 35 graus e a umidade relativa do ar, que a gente tem que se preocupar também nessa época do ano, nesse momento está em 45%. Para amanhã a gente vê um tempo bem parecido com hoje, firme, né? Sol entre as nuvens, previsões aí de mínima amanhã 21, máxima de 35 graus. Pedranópolis, as temperaturas vão variar entre 22 e 34 graus. Em Rio Preto, máxima também vai ser de 34 graus. Nesse momento em Votuporanga faz 28 graus, então a gente pode se preparar para mais um dia seco. Por hoje é só. Outras notícias de Votuporanga e região você acompanha nesta quarta-feira no Jornal da Manhã Unifev com o Josiano Garofolo e também com a Meg Monteiro a partir aí das 8 da manhã. Lembre-se das recomendações de manter as mãos sempre higienizadas, a casa arejada e não ficar em locais que tenham muitas pessoas. Até amanhã. Tchau, tchau.